O título da exposição realmente é uma citação direta, não é? Neste caso do Lapa, mas que também já está a citar outra pessoa, portanto já aí há um certo tipo de movimento. O Álvaro Lapa, nesta citação, e em português usa a palavra ecologia, como nós conhecemos, com a grafia normal, mas fala ou menciona que também tem que se ver como é que um outro autor, o Gary Snyder, poeta americano, ligado à poesia beat e ligado também ao movimento de deep ecology, portanto de ecologia, vamos dizer, quase já muito extrema, utilizou também o termo uns anos antes. Então, o Álvaro Lapa está a escrever em cerca de 1973, 74, e o Gary Snyder publicou um texto chamado Poetry and the Primitive, Notes on Poetry as an Ecological Survival Technique. Ao fazer a tal menção, o Álvaro Lapa, na verdade, nem sequer menciona o título em si, menciona apenas o subtítulo, portanto, Notes on Poetry, mas também retira technique, criando então uma certa ideia da poesia, não é, como sobrevivência ecológica. Mas não é só isto, então ele ainda por cima, não sei, acho que ninguém há de saber, ou conseguir dizer, se foi por erro ou propositado, mas, portanto, entre uma coisa e outra, mas de certeza um caso de acaso fortuito, ele ainda por cima adiciona um H no ecological, o que tem a ver com uma grafia ainda talvez mais antiga e que atira tanto para o latim como para o grego, mas sem dúvida misturando a ideia do oikos, a casa em grego, com ekos, que em grego seria som. Nesse movimento, que primeiro do que tudo tem a ver com grafia, porque em termos sonoros não dá para entender a diferença, e começa já a haver aí talvez uma rasura da diferença entre aquilo que nós temos como casa, portanto neste caso a terra como nossa casa, que é também um termo muito caro não ao Álvaro Lapa, mas ao Gary Snyder. O livro onde este texto aparece publicado, ele chamou-lhe Earth Household, e aí sim a fazer uma mistura outra vez, neste caso do inglês. O planeta Terra como casa, só que neste caso não é apenas, não é, casa, house, mas household, é lar, portanto o espaço da nossa coabitação. Acho que são realmente, antes de tudo, processos ambientais, mas talvez aquilo que me interessa mais do que um trabalho muito, vamos dizer, em que os elementos do trabalho são claramente elementos que precisam ou de muito trabalho, ou de muita escala, ou de muita massa, se fosse pensar em trabalho plástico, trabalho artístico, muita manipulação de materiais. Tentei, mas isto já vem bem de trás, que o meu trabalho acaba por estar dentro de uma área muito rarefeita, onde, por assim dizer, há poucos elementos, e a maior parte daquilo que há, na verdade, é apenas uma escuta àquilo que está a acontecer no ar, em nosso redor. Isso sempre foi aquilo que me interessou no trabalho com som, é que podemos ir buscar ali pistas e não só pistas, mas realmente, tipo, vamos dizer, quase matéria, porque o ar não deixa de ser matéria, não deixa de ser um médium preenchido, só que nós, por norma, vemos-lo como um espaço vazio, não é? Como um entre. Mas é esse mesmo ar que permite que, para quem consegue escutar, haja essa ideia de produção e de recepção sonora. São, na verdade, não é, as moléculas do ar a chocarem umas nas outras e a provocar a progressão de uma certa vibração de um ponto A, neste caso até a um ponto B, que será o ponto da recepção. Aquilo que então me interessa no trabalho com som, dentro de uma consciência mais, seja por um lado sensível, poética, artística, e por outro lado, vamos dizer, encontra o mundo em que estamos, portanto, ecológica de alguma maneira, é um trabalho que se assenta apenas nos tais espaços entre, portanto, nas reflexões, nas reverberações, naquilo que pode ser, não é, causa e efeito acústico no espaço, mas do qual muitas vezes não temos as fontes visuais
ou os referentes diretos ao que é que causa o quê. Exige, sem dúvida, dois processos ao mesmo tempo. Um que tem a ver realmente com uma visualização quase, não é, espaço-temporal, ao mesmo tempo que tem a ver com um certo processo de abstração. Então, peguei, não é, em dados, neste caso, de agitação marítima para provocar ruído. O ruído é muito simplesmente dois gongos a vibrar, cada um deles com informação recolhida numa boia do Instituto Hidrográfico diferente. Primeira boia mais perto da costa, uma boia costeira ao largo de Leixões. Agora, se a informação já não me escapa, é a 20 km, sendo que depois há uma outra, uma segunda boia, já em alto mar, cerca de 50 km da costa, uma boia oceânica. E as duas vão basicamente registando diferenças de altura, mas também até diferenças de amplitude da onda, quanto tempo é que ela demora a subir, a descer, uma série de outros dados, temperaturas, alguns dados até químicos. Portanto, há todo um trabalho de registro científico a ser feito por parte dessas duas boias, que permite o Instituto Hidrográfico trabalhar aqueles dados e saber, não é, comunicar, seja um público mais especializado ou um público mais leigo, o que é que pode ser, não é, estas condicionantes ambientais. Neste caso, condicionantes marítimas, mas no fundo ambientais, porque estamos a falar de um espaço que não congrega apenas o mar, o que é que está abaixo da linha do mar, mas também aquilo que está acima da linha do mar, já que aquilo que influencia grandemente as ondas são também tipo ventos, umidade e outros elementos meteorológicos. Voltando à questão de passar esses dados para som, ou seja, fazer um processo de sonificação, é muito claro, e também daí ter ido buscar ondas, neste caso ondas do mar, ondas marítimas, elas já pressupõem, ou na verdade até parecem, em perfil, ondas sonoras. Têm um enorme nível de ruído, há muita coisa que nós vamos mais ou menos ler como onda, mas pode ser realmente um efeito do vento ou um efeito de outro tipo de interação, não é? entre mar e ar. E o trabalho que o Instituto faz acaba por ser tentar entender quais são as grandes... o trabalho do Instituto é tentar entender quais é que são as dimensões certas daquilo que eles podem chamar a onda, qual o período dessa onda, e tentar perceber quais é que são os desvios padrão e o que é que no fundo pode ser considerado ruído e não importante para dizer neste momento está uma agitação marítima de tal grau. Ou seja, aquilo que eu já recebo aqui, vamos dizer que são dados já tratados e que permitem sem dúvida produzir uma onda sonora muito mais coesa, que faz muito mais sentido do que talvez uma onda cheia de todas aquilo que eles chamam no fundo também ruído, e que também causaria ruído no meu caso, e que são tudo aquilo que podem também ser consideradas quase interferências aos graus normais a que a agitação andaria. Não deixa de ser subjetivo, por mais que seja baseado numa série de estudos que são considerados e, vamos dizer, organizados por institutos internacionais para que aquele mesmo sistema de dados possa ser traduzido facilmente entre as várias entidades que os utilizam. Ou seja, tem, sem dúvida, um grau de comunicação muito maior do que tem todo o tipo de expressão artística ou sensível, que acaba, não é, por ter outros meios. Mas quase que eu diria que o trabalho de tradução, neste caso de transdução dos dados em som, vai, de certa maneira, a par e passo com aquilo que pode ser também uma tradução daqueles dados em gráficos ou em
registros trabalháveis por parte da indústria marítima, da indústria pesqueira, da indústria mineira em alto mar, da indústria petrolífera, ou por parte de outros cientistas, por parte de outros ecologistas, por parte de quem faz vela e navegação de recreio, por aí fora e por aí fora. Bom, nessa ideia da abordagem ao meio, à envolvente, eu acho que acaba por ser muito paralelo, apesar de não é feito com as mesmas ferramentas, nem talvez com a mesma dedicação em termos de trabalho de campo que a antropologia, mas acaba por ser talvez o campo onde eu conseguir buscar mais inspirações em relação a como estar, por assim dizer, dentro e fora, poder pensar que existe um fora e dar conta que não existe, pensar que posso estar num dado ponto a gravar som e que isso não vai influenciar mais ninguém, quando isso também não é de todo verdade. Ou seja, acaba por ser a disciplina, porque é claramente a disciplina do encontro com o outro, seja esse outro humano ou não humano, que acaba por ser o mais útil para essa ideia da percepção ou da perspectiva sobre o meu próprio trabalho e sobre a minha própria abordagem àquilo que estou a fazer num dado espaço. Para dar um exemplo mais concreto aqui, foi ao fazer o convite para a exposição aqui no Porto, tive a oportunidade, no fundo, de vir a conhecer um novo meio, de pensar a envolvente da escola como trabalho de campo. Portanto, o meu trabalho tem tido diversas maneiras de se vir a realizar, por mais que muito dele passe por algum tipo de trabalho de campo, pode ver N transformações dessa mesma matéria. E aqui a parte importante era realmente ter quase esse olhar, vamos dizer, de certa maneira antropológico, mas havia também, por via daquilo que pode ser a antropologia do som, ou a antropologia sonora, só que talvez tirando daí o antropos, ou pelo menos a maior parte dele, portanto da produção musical ou da produção acústica por parte de quem habita este lugar, e pensar naquilo que podem ser a produção sonora de tudo aquilo que é mais imprevisível, incontrolável, e daí que, dado o sítio onde estamos, isso acaba por ser o mar, que está sempre presente a poucos metros daqui, acaba por ser também tudo aquilo que podem ser outros ruídos antropogénicos, neste caso o ruído de carros, o ruído de aviões, apesar de na peça que temos aqui o único ruído antropogénico que temos é realmente um helicóptero e alguns aviões a passar, são as únicas coisas que conseguem sobrepor a intensidade da arrebentação do mar aqui nas praias da Foz do Douro. Eu diria que a sobrevivência não é tanto do mar, ou neste caso da zona, não é, de marés, a zona entre marés, que é o que nós temos aqui, praia, com tudo aquilo que isso implica. A sobrevivência, por assim dizer, ou aquela que eu gostaria que acontecesse, era que houvesse uma atenção, talvez, a certos ecos do espaço e, portanto, também à ecologia desse espaço, via entender que, sim, há uma série de entidades a funcionar, a viver, a coabitar, conviver num mesmo espaço, sobre o qual nós temos normalmente a tendência para achar que tudo pode ser, claro, construído, reconstruído, modificado, manipulado. E este acaba por ser um espaço liminar de tensão entre aquilo que é possível enquanto força, vamos dizer, geológica ou ambiental e aquilo que é a força antropogénica.